Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira, Angu de Grilo 165 está no ar. Dia 13 de dezembro, está acabando o ano, mas vamos que vamos para mais um episódio. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Esse é o humor Esse é o humor dela por estar gravando no domingo. Não vou nem falar de manhã, que já são 5 para meio-dia, mas ela tá muito bem humorada, tá, gente? Vem aí um Angu de Grilo. Eu tô cansada, minha voz tá péssima. Essa Covid me deixou com a voz muito ruim. Ainda tô tendo episódios de tosse. Tô cheia de trabalho pra fazer. Tô cheia de obrigação pra dar conta. Gata. E sem folga no horizonte. Gata. Ainda com uma posse aí vindo. Então, sem folga mesmo. Porque não falta é assunto. Bom. Não, pois é. Eu já tô naquele estágio que tô contra a alternância de poder. De tanta raiva, de tanto trabalho que eu tenho por causa de alternância no poder. Era melhor mais 4 anos de Bolsonaro, né, Flavião? Deus me guarde. Calma, também não é pra todos. Bom, falando nisso, vamos abrir o nosso Angu de Grilo de hoje falando dos primeiros nomes, né, confirmados nos ministérios. Martelo batido essa semana, 5 nomes divulgados. Vamos comentar isso. Os primeiros homens divulgados, né? Bom, é isso, né? Depois vamos falar sobre o golpe, a tentativa de golpe, ou o golpe mais rápido do mundo, com essa que aconteceu no Peru essa semana, uma situação surreal. Temos que comentar isso. E, por último, vamos falar, né? O Brasil foi eliminado da Copa, então falar um pouquinho dessa Copa. E vai ter Paulinho no Angu de Grilo. Nós jogamos a isca, os nossos angulers pediram, então vem aí, fica com a gente até o final para ouvir Paulinho, que tá voltando pro Brasil depois de uma temporada na Alemanha, chegando para o Galo. Alô, Minas, estamos chegando. Vamos que vamos. Então vamos começar falando desses primeiros 5 nomes que foram anunciados, né, para o novo governo que está chegando, o novo governo Lula 2023. Os nomes foram anunciados na manhã de sexta-feira, um pouco antes do jogo. Eu acho que esse assunto ficou meio eclipsado aí pelo jogo do Brasil e depois pela derrota do Brasil. Nas redes sociais, acho que imperou o povo remoendo a derrota do que comentando, de fato, os nomes. E o que temos confirmados são os seguintes ministros. Fernando Haddad na Fazenda. Já estava quicando, né, esse nome para Fazenda, já era meio vislumbrado, não foi uma surpresa. José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. Rui Costa, Casa Civil. Flávio Dino para Justiça e Segurança Pública e Mauro Vieira para o Itamaraty. Então, até agora, foram 5 homens definidos para esses ministérios, o que já gerou muito burburinho, né, que os primeiros nomes são de 5 homens, então cresce aí essa cobrança e essa expectativa de representatividade, de mulheres. Também surgiu no final dessa semana, e aí já vou passar a palavra para Flávia Ol, surgiu, ainda não foi confirmado, mas fontes internas do novo governo falando de Margarete Menezes seria a nossa ministra da Cultura e que o burburinho sobre Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos também se intensificou, que a gente já tinha falado aqui, né, em algum momento. Então, é isso. A gente tem 5 homens confirmados, mas alguns burburinhos dessa representatividade que está sendo cobrada e que nós temos falado aqui no Angu. Pois é. Nossa, tão cansativo que eu precisei desse longo silêncio. Porque, primeiro que essa é uma agenda na qual eu não desembarquei ontem, né? Então, assim, tem um lado de cansaço, de frustração e em alguns momentos, até um certo oportunismo de quem jamais prestou atenção nisso e agora se apresenta como sendo
pioneiro na cobrança por representatividade. Então, isso é bem cansativo, sabe? Mas, enfim, a representatividade é uma pauta que eu defendo há muito tempo na política e para a qual tenho chamado atenção ao longo do processo eleitoral, a começar pela formação das chapas. Né? A gente falou mais de uma vez aqui no Angu sobre isso, sobre como as chapas mais competitivas elas foram masculinas, né? Tanto a de Jair Bolsonaro quanto a de Lula-Alckmin, e como em outros países, inclusive diante de enfrentamento aí a perigos da extrema-direita, houve construções no sentido de dar visibilidade para mulheres, e o caso talvez mais emblemático tenha sido da Colômbia, né? Com o Petro e a França. Quem estiver interessado em ouvir mais sobre isso, pode procurar uma edição antiga do Angu, quando a gente falou da Colômbia e da forma como o movimento negro lá se articulou para fazer da Francia Márquez a candidata a vice-presidente e, eventualmente, catapultar uma eleição dela a presidente no próximo ciclo eleitoral ou nos próximos ciclos eleitorais. Aqui, como muita gente ouviu e se emocionou, eu chamei atenção para o fato de Lula ter sido eleito, né, sobretudo pela lealdade, né, pela convicção de mulheres, de negros, também de indígenas, né, das maiorias minorizadas ou das minorias mesmo. Não vou repetir, quem quiser também ouça de novo aquele áudio que viralizou. E aí vem uma certa frustração ou, digamos assim, uma certa inquietação. Vou ser mais precisa e vou usar uma certa inquietação com as escolhas anunciadas até aqui. Tem questões importantes. Primeiro, não estou aqui como alguém que vai, ou que quer, ou que pretende desqualificar os nomes escolhidos até aqui. Né? Os nomes de homens, os homens escolhidos até aqui. São todos com maior ou menor intensidade, homens capazes, qualificados, comprometidos com o projeto de Lula. Talvez o que seja mais questionado seja José Múcio na defesa, em razão de uma certa, digamos assim, condescendência que tem com militares e com o próprio Bolsonaro, ele que foi deputado, colega do Bolsonaro. Ele atenua muito o papel do Bolsonaro, em alguma medida, e põe muita ênfase no risco que os militares podem representar. Tem gente que tem uma leitura de que ele faz isso e se apresenta como um pacificador porque a situação é suficientemente grave, né? Tem gente que acha que ele agrava a escala de tensão para individualmente se apresentar como a grande solução. É ruim quando há uma divisão de opiniões e se enxerga um ministro da Defesa entre, né, uma visão equilibrada e um excesso de vaidade, porque isso deturpa a nossa capacidade de avaliação. Por isso que eu estou começando a falar da defesa para depois entrar objetivamente. Tem gente que acha que foi uma rendição aos militares, quer dizer, botar um quadro mais maleável de certa forma, se render a essa ameaça. Mas o Lula nunca foi um político confronto, né? O Lula é mais marcado pela tentativa de conciliação, sindicalista que que sempre foi, acho que ele tem isso nas veias, do que exatamente um político de tensionar. Se a gente pensar nos militares, por exemplo, o que foi o governo Lula, o que foi Dilma, né, você vê nitidamente a diferença de um presidente que é mais de fazer concessões e de uma presidente que puxou a corda e aí os desfechos, né, o resto é história, né, como dizem. Então, eu acho que a principal intenção do Lula, na sexta-feira, pouco antes do Jogo do Brasil, anunciar os primeiros nomes do seu ministério, contrariando uma declaração que ele dera uma semana antes, dizendo que não tinha pressa e que ia esperar a diplomação para depois anunciar, dá a medida de que Lula resolveu buscar formalização, uma institucionalização do seu governo para a diplomação, para reforçar a diplomação.
Eu apresentei essa hipótese na quarta ou na quinta-feira no Estúdio I e acho que ela se confirmou, né, na direção de Lula chega na diplomação, e quando vocês estiverem ouvindo isso, ela já terá acontecido, mas com os nomes das grandes figuras, né, de reforço institucional da democracia e do governo dele já definidas. E aí acho que é um pouco pá de cal ou sacramenta de vez o resultado das urnas. A diplomação é uma cerimônia formal que existe desde 1951, em que o Tribunal Superior Eleitoral confirma a decisão das urnas diante da institucionalidade, não só com declarações como aconteceu até agora, mas sacramenta isso. Chegar nesse dia com o ministro da Defesa escolhido e os chefes das Forças Armadas igualmente indicados, no momento em que tem arroubos golpistas ainda pululando pelo país, né? Seja em frente a quartéis, seja de próprios setores, né, nomes da hierarquia militar ainda incendiando ou tentando, né, incendiar o país, eu acho que é relevante. Só que me parece que para não dar um excesso de peso a essa situação específica que envolve as Forças Armadas na diplomação, o Lula resolveu apontar outros nomes, né? E outros nomes, todos muito relacionados à institucionalidade. Ministério da Fazenda era uma demanda já, né, dos agentes econômicos, dos investidores e tudo mais. Então dá uma satisfação e ratifica o que já era comentado em relação ao Haddad. Haddad vem se preparando há muito tempo. Eu confesso que eu esperava mais um Haddad no planejamento e um Ministério do Planejamento mais forte do que o Haddad na Fazenda. Mas entendo o movimento do Lula. Ele não quer um Ministério da Fazenda mais enfraquecido no sentido de burocrático. Ele quer um ministro à sua imagem e à semelhança, que tenha também atributos de negociação política. E acho que de resultados microeconômicos. A gente até pode falar um pouco mais disso, porque o Haddad, ele primeiro declarou que as prioridades eram a substituição da âncora fiscal, né, do regime fiscal sustentável. Também convido a edições anteriores sobre o teto, né, que a gente falou. O teto acabou. A PEC ainda vai ser aprovada, a PEC do Bolsa Família ou a PEC da transição. Mas o texto que o Senado aprovou, vai ser aprovado ainda na Câmara, mas o texto que o Senado aprovou, ele estabelece um prazo para que o teto seja substituído por um novo regime fiscal sustentável. Aliás, nos moldes da proposta da PEC, que eu tenho praticamente solitariamente defendido e mencionado, que foi o projeto das mulheres, elas no orçamento. Se vocês ainda não seguem, passem a seguir, porque são mulheres que estão participando ativamente do debate, né? O episódio passado ficou na sinopse aqui do episódio. Na semana passada eu deixei aqui na sinopse do episódio o link para o Instagram do Elas no Orçamento. Vou deixar de novo. Então, mais um chamado aí para acompanhar. Para acompanhar isso, né? Que aí isso se relaciona com a representatividade que a gente começou falando, que eu ainda vou voltar nela. Haddad então, assume com essa atribuição de apresentar o novo regime, de conduzir a reforma tributária. Ele sabe da importância da reforma tributária, inclusive porque foi prefeito, né? E essa solução, ela precisa contemplar União, estados e municípios, né? Uma decisão federativa importante, e ele tem dado sinais nas declarações dele de que planeja defender uma reforma que introduza não só simplificação e racionalização do nosso sistema, da nossa estrutura tributária, mas mais justiça tributária. E isso significa tributar mais renda e patrimônio e menos consumo. E a tributação excessiva sobre consumo é o que onera os mais pobres, porque proporcionalmente quem é mais pobre paga muito mais imposto do que quem é mais rico, porque a carga tributária está muito concentrada no consumo de bens e serviços. Não vai ser uma disputa fácil, os governadores já estão reclamando do que Bolsonaro e o Congresso aprontaram em termos de redução de arrecadação para subsidiar a gasolina da classe média no período eleitoral. Então, vai ser animado, e esses são mandatos do Haddad. Agora, o Haddad também está com mandato, e isso me chamou a atenção,
Na sexta-feira, quando anunciou o nome desses 5 ministros, o Lula falou especificamente no orçamento do Minha Casa e Minha Vida, que desidratou. E disse que essa será também uma função do Haddad, recompor o orçamento desse programa de habitação, que foi importante nos anos de governo PT. É uma necessidade da nossa sociedade, déficit habitacional, de um lado, muitas construções, muitas habitações em área de risco, Brasil afora, e viabilizar o retorno desse programa será uma das atribuições de Haddad. Então, assim, Haddad está com muito mandato, muita orientação para arrumar dinheiro para as políticas sociais. Acho que essa é a missão dele, uma missão muito, claro, com atributos técnicos, porque não dá para se desligar de uma necessidade de um equilíbrio fiscal, né, nas contas, de uma responsabilidade fiscal, mas o mandato é, sobretudo, fazer a conta chegar para atender às políticas sociais e não usar nas políticas sociais o dinheiro que sobra do superávit, pequenas brechas de superávit. Acho que é uma diferença importante em termos de visão de atuação, né? É o que é meio e o que é fim. E o outro, eu sei que você quer falar, mas rapidamente. Não, eu queria te perguntar uma coisa, na verdade, sobre o Haddad. Você acha que a decisão também dele no Ministério da Fazenda, que é um cargo de primeira ordem, também já é um primeiro passo, talvez, para impulsioná-lo para 2026? Tem muita gente que tem essa leitura de que o Haddad larga como o candidato favorito de Lula, né? Ele está sendo brindado e reconhecido por características que são muito louváveis, né? O Haddad foi muito leal ao Lula, né, esse tempo todo, desde 2018. O Lula está muito nitidamente recompensando quem ficou com ele. Isso é muito nítido, e o que ele passou não foi pouca coisa. E talvez o Haddad seja a figura mais leal. Me parece que o Lula está se confirmando como um político que preza lealdade acima de tudo. E isso a gente observa, em particular, com 2 ou 3 nomes, um deles o Haddad, outro a Gleisi Hoffmann, a Gleisi, né? Outro Geraldo Alckmin. Não a lealdade ao Lula, mas a lealdade que é marcante na trajetória do Alckmin, né? O Alckmin foi extremamente leal ao PSDB, ao Mário Covas, né? Toda a história dele, e foi traído, assim como o Lula também, né? Então tem um encontro ali de eu acho que muito pautado por esse sentido de lealdade, né? Isso fica ainda mais evidente observando a deslealdade do outro lado, né? Como a gente viu nos últimos anos, que também já não é assunto novo aqui no Angu de Grilo. Inclusive, na última semana, o PL querendo vai entrar contra a eleição, né? A vitória do Moro como senador, tentando favorecer o candidato do PL que foi derrotado pelo Moro. E aí, ao mesmo tempo, o Moro estudando se filiar ao PL, partido que quer acabar com a vitória dele. Olha, é uma coisa assim bizonha. Mas esses ciclos, né? O Sérgio Moro é o ícone essa relação dele nos últimos anos é o ícone dessa deslealdade. O cara vai, volta, fica sem lugar, é chutado, é recusado num partido, fica sem ter pra onde ir, volta de papagaio de pirata do Bolsonaro, daqui a pouco também já tá lavando as mãos. Então, observar esses jogos de abandono e de deslealdade dos últimos 4 anos dessa categoria aí de pessoas, faz saltar mais ainda aos olhos a lealdade inquestionável de algumas figuras do PT, né, principalmente. Pois é, então assim, esse é um tema. Cristiano Zanin, que é o advogado, né, do Lula, também é uma figura que aparece assim como depositário dessa gratidão, né, e um exemplo da lealdade. Enfim, não vou me alongar muito mais nisso, mas acho que tem esse componente. Então, mencionei a habitação como uma agenda, né, prioritária, em alguma medida microeconômica, né, de interesse da ponta final. Não são muito debates que nos últimos anos têm estado nas mãos
do ministro da Fazenda. Então, acho que tem uma diferença nessa indicação do Haddad com essas atribuições da microeconomia, digamos assim. Microeconomia por essa correlação com a vida real das pessoas, né? E na sexta-feira, o Flávio Dino, que é o próximo que eu vou comentar, deu entrevista ao Em Pauta na Globo News e mencionou que Haddad terá como atribuição apresentar, desenvolver o tal programa Desenrola Brasil, que é de solução para o endividamento, né? De perdão, de renegociação das dívidas das famílias brasileiras, e o endividamento é alto, alcança mais de 70% das famílias, né? Então, achei interessante. Por quê? Porque eles estão jogando, né, no Haddad algumas agendas que se aproximam muito da vida real das pessoas, né? Então, a habitação, a questão do endividamento. E aí, finalmente respondendo então a sua pergunta, se isso decolar, juntamente com um ambiente macroeconômico de maior justiça tributária, que isso é uma coisa que se constrói a médio e longo prazo, mas de redução do desemprego, por exemplo, pode sim fazer do Haddad uma grande vitrine para 2026, para ser o candidato. Embora não necessariamente o cara da Fazenda seja o mais indicado. A gente tem alguns exemplos, né? Fernando Henrique talvez seja o mais bem-sucedido, né, de ministro da Fazenda, que se tornou presidente, muito a reboque do Plano Real, né? Mas, enfim, pode ser que diante dessas demandas sociais e dessa escolha do Lula, que por um ministro da Fazenda que assuma essa necessidade de viabilizar a área social do ponto de vista orçamentário, que isso alavanque uma candidatura Andrade. O meu voto é em Haddad. Então vamos ver. Agora, ele assumirá... Vai ter que trabalhar, né? Porque vai ter que trabalhar e vai ter carregando nas costas. Vai ter que trabalhar e ele vai ter que conquistar a confiança de um mundo econômico-financeiro que não confia, que, pelo contrário, que essencialmente desconfia. Do mercado. Então, não vai ser simples, porque ele tem que ser um Lula, né? Para conciliar tantos interesses. Bom, mas não seria... Mas também, enfim, né? Não seria simples para ninguém desse governo. Porque, né, não é isso que o mercado quer. Tudo já começa essa coisa histriônica de ai, meu Deus, o mercado reagindo... A pessoa dá um suspiro, dá um espirro, o mercado reage. Então, também não seria fácil para ninguém. Quer falar mais de outros nomes? Quero. Então, esgotamos Haddad. Acho que vale a pena mencionar, né, rapidamente, Mauro Vieira, que é um quadro, né, do Itamaraty, é embaixador na Croácia. Olha, foi anunciado no dia do jogo. Ai, pois é. Aí alguém brincou, bom, sabemos quem é pé quente no ministério, né? O cara estava na Croácia e o Brasil perdeu para a Croácia, foi eliminado, né? A seleção brasileira foi eliminada pela Croácia. É um quadro de carreira do Itamaraty, já tinha sido chanceler no governo Dilma, reassume o cargo com uma missão de reintroduzir o Brasil na geopolítica, na comunidade internacional, no debate internacional do mundo democrático. Esse aí é outro que também vai ter que trabalhar muito. Veja, não é que o Brasil não tivesse inserido no debate. Tava lá com exatamente. Estava inserido no debate mais reacionário, votando contra agendas importantes para os direitos humanos. Então, estava inserido num lado nefasto, né, da comunidade internacional. E volta para o mundo democrático. Ele é muito ligado ao Celso Amorim, então não tem quem não ache que Celso Amorim, que é outro que ficou ao lado do Lula e tal, não foi contemplado, então não volta a ser chanceler, mas tem sem dúvida alguma uma influência. Ele é ainda um dos grandes conselheiros, muito próximos de Lula. Rolou uma frustração, havia uma expectativa de que pudesse finalmente ter a nomeação, a indicação de uma mulher para o Ministério das Relações Exteriores, o que não aconteceu, mas tem expectativa de duas mulheres, Maria Laura da Rocha e Maria Luísa Viotti, que podem assumir a Secretaria-Geral do Itamaraty, que é o cargo mais alto da carreira diplomática. Já seria uma novidade, né? Mas não são ministras. Mauro Vieira também tem um mandato, uma atribuição importante no que diz respeito à questão do enfrentamento às agendas climáticas. Ele, aliás,
esteve na COP27 também, né? Estava lá, assim como Jacques Wagner, que chegou a ser cotado para ministro das Relações Exteriores, e acho que o próprio Amorim. Então, essa é uma questão. Mas eu acho que dá para dizer que eu acho que ele, apesar de vai ter que trabalhar muito também, né? Porque isso foi terra arrasada pelo governo Bolsonaro, a participação, a imagem, as relações do Brasil com a comunidade democrática internacional, como bem pontuado, mas eu acho que só o fato do presidente ser o Lula, que é um homem muito bem visto e muito querido pela comunidade internacional, ele já começa com o pé direito. A gente falou aqui, né, como no dia sei lá, minutos depois que o Lula, que o TSE, né, declarou Lula eleito, e no dia seguinte, como os presidentes do mundo inteiro se movimentaram para congratular, para comemorar, para parabenizar, para reconhecer a eleição dele. Eu acho que podemos dizer com muito alívio, Macron foi um que não escondeu a sua felicidade. Então, eu acho que ele começa aí com o pé direito, pelo menos com a simpatia dos países estrangeiros ao que a ouvir, né, a querer encontrar, a estar aberto para restabelecer esse canal. Simpatia essa que não teria no segundo governo Bolsonaro e talvez nem num outro governo de terceira via desconhecido, né? Sendo Lula, começar do zero, né? Teriam que construir essa imagem e o Lula já carrega, né, uma visibilidade, sim, uma legitimidade anteriores a essa eleição. Tem uma proxy disso que você está falando, que foi na semana passada, a equipe de transição falou de preparativos para posse e já tem 12 líderes mundiais confirmados, presentes na cerimônia. Não é trivial porque é 1º de janeiro, né? Mas tem nomes, por exemplo, presidente da Alemanha, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, da África, presidente de Angola, do Cabo Verde, da Ásia, Timor-Leste. Tem pelo menos 12 líderes confirmados no Bolsonaro, e há semanas ainda, né, ainda tem confirmação por vir, e Bolsonaro acho que foram 10. Então, mesmo na posse original do Bolsonaro... A comitiva dos Estados Unidos vão ter mais 100 pessoas, tem uma expectativa de que a Câmara venha, o que seria realmente um significado importante. Aqui da América do Sul, normalmente vem todo mundo, né? Só os arroz de festa. Não, mas é porque é perto, né? Não, claro. Enfim, mas, bom, quem não vai ver é o Pedro Castilho. Tem Ficou que não preso vai no Chile. Tem um que não vai vir mais no Peru. Não, eu tô rindo anteriormente pelo presidente de Portugal. Eu só lembro daquele homem do lado velho da van, gente. Coitado, foi muito insalubre esse 7 de setembro. Não que eu tenha pena dos portugueses, jamais, mas olha, coitado desse cidadão. O que ele passou naquele 7 de setembro não foi brincadeira. Aliás, vem o Mário Embaló, o presidente da Guiné-Bissau, para posse. Vou lá reivindicar a minha... Vamos lá. Mas Alberto Fernandes, da Argentina, já está confirmado. O Boric, do Chile. O Petro, da Colômbia. Será que a França vem? Arce, da Bolívia. Será o quê? Será que a França vem? Não sei, porque aí presidente... Alguém tem que presidir o país, né, gente? Tô achando que ele tem que trabalhar. O rei da Espanha, Felipe VI, monarquia também representada. Vai lá para presidente da Alemanha, já mencionei, de Angola, enfim. Então, uma expectativa. O trajeto começa às 14h30 do dia 1º, cerimônia no Congresso às 15 horas, e depois a posse no Planalto a partir das 17h. A passagem delegações da faixa às 17h, isso. né? A faixa... Quem é que vai passar a faixa? Ninguém sabe. Gente, quem é que vai passar essa faixa? Vai ser o Mourão. O Mourão não tem lealdade, não. Ele vai. Ele não tem vergonha na cara, não. Eu acho que ele vai. Tu acha que vai ser o Pacheco? Eu não sei. Tu acha que vai ser o Rodrigo Pacheco? Não, Bolsonaro na cadeia de... Não tem nenhuma possibilidade do Bolsonaro de hierarquia, né? Hierarquia não, de... Sucessão. De sucessão é o Lira, né? Antes do... Pacheco é o Lira. Antes. Presidente vice, presidente da Câmara e presidente do Senado. Do Senado não é primeiro, não? Que situação. Pois é, enfim, não sei, não sabemos, vamos ver. Quem viver, verá. Então, assim, isso aí para fechar esse ponto sobre posse, sobre inserção internacional do Brasil e tudo mais.
Aí restam Justiça, e qual é o outro ministro que eu ainda não falei? Haddad, Múcio, Mauro. Rui Costa, Casa Civil. Rui Costa. Bom, Casa Civil, Flávio Rui Costa Dino. é um reconhecimento ao que a Bahia, né, representou e representa. PT na Bahia é o PSDB, o que foi o PSDB em São Paulo, né? Vamos para 20 anos. 2 mandatos de Jacques Wagner, 2 mandatos de Rui Costa e agora nosso Jerônimo Rodrigues. E é interessante, uma Casa Civil que representa, né, o Nordeste. Lembra que teve essa reivindicação logo no início, né, pela composição das equipes de transição e tal, como mulheres, negros e nordestinos estavam subrepresentados e tal. Então, acho que tem um aceno a isso. Rui Costa, então, no Palácio do Planalto, né, como ministro da Casa Civil. E, por fim, Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino, ele é, na origem, juiz federal, né? Então ele é jurista, tem conhecimentos muito sólidos da área. Foi governador do Maranhão por 2 mandatos, então também conhece, né? Tem intimidade com gestão de executivo do Estado, relações com as polícias, né? Com as forças de segurança locais, e tem responsabilidades importantes, né? Que também eu acho que se relacionam lá com aquela coisa da institucionalidade que eu mencionei em relação à diplomação. É sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça que estão a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Não é trivial, né? Muito aparelhadas, né? A Polícia Rodoviária Federal totalmente aparelhada e a Polícia Federal muito fraturada, né? Muito fragmentada em razão das interferências que Bolsonaro e seu grupo promoveram. Então, acho que o primeiro papel é reorganizar, né? Rearrumar institucionalmente esses 2 órgãos, né? Essas 2 instituições do Estado que foram absolutamente sequestradas, né, pelo personalismo, pelos interesses pessoais do grupo que está no poder. O Flávio Dino já indicou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que era meio óbvio, responsável pela segurança do Lula na campanha e tudo mais. E, na entrevista ao Em Pauta, até respondendo a uma pergunta minha, ele disse que essa semana que entra vai se debruçar sobre a Polícia Rodoviária Federal. E ele fez uma frase que eu anotei e achei muito importante, né, de trazer, porque ele disse o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal vai voltar à sua missão constitucional, que está expressa no próprio nome, né? Polícia Rodoviária Federal. Ela não é nem pode ser a polícia que realiza operações em áreas indevidas. E isso fala particularmente alto no coração de quem vive no Rio de Janeiro, que viu nos últimos anos o quanto a Polícia Rodoviária Federal deturpou sua missão, fazendo incursões, inclusive com mortes, né, em favelas do Rio, sob argumento de operação para recuperação de carga, de roubo de carga e de veículos. Aliás, a última agora, no próprio mês de novembro, na Maré, né, naquele dia de 16 horas de operação, também tinha polícia rodoviária. Mas a operação no Alemão, acho que no Jacarezinho, já teve também. Fora isso, aquela operação absurda no dia da eleição, né? No dia da eleição, maior comprovação da aparelhamento, aparelhagem. E o assassinato do Genivaldo, né? Asfixiado dentro de uma viatura. Então, assim, tudo errado, né? Na condução da Polícia Rodoviária Federal. O diretor atual, réu, né? Por prevaricação, por ter feito campanha para Bolsonaro. Então, essa é uma dimensão. Flávio Dino disse que um compromisso também com o enfrentamento ao crime ambiental. Ele até anunciou que vai ser criado um departamento na Polícia Federal para investigação e enfrentamento a crimes ambientais, tratando muito da Amazônia, obviamente. Diálogo estreito com o Ministério da Defesa, seja por conta dessa questão da necessidade de maior fiscalização, segurança, vigilância, enfrentamento ao crime pelo Exército, né, na contribuição do Exército na Amazônia, nas fronteiras e tudo mais. Também na questão do desarmamento, né, ele está cheio de agenda, né? O que eles estão chamando de revogaço, que é alterar, também respondendo a uma pergunta minha, ele confirmou a intenção, né, de alterar, né, o afrouxamento, né, a flexibilização do acesso à arma de fogo, seja pela restrição
das armas de uso restrito, principalmente as armas longas, que foram liberadas, tipo fuzil, quantidade de armas e de munição, a questão do prazo de validade do registro, que Bolsonaro dobrou de 5 para 10 anos, um recenseamento para ver quantas armas e quem são os donos de armas no Brasil. As informações são totalmente desencontradas, tem um apagão também nessa área. E um possível, ele mencionou, estímulo econômico, que é a compra, né? Principalmente dessas armas longas para serem reincorporadas pelas forças de segurança. E nisso também o Ministério da Justiça não pode andar sozinho. Precisa do Ministério da Defesa, precisa das Forças Armadas. Muito do sistema de controle, né, de armas passa pelo Exército, que está, né, a minha coluna de sexta-feira também, que eu acho legal compartilhar, tem ali o caso exemplar da denúncia do Ministério Público Federal contra o Roberto Jefferson por conta do ataque, né, das 4 tentativas de homicídio contra policiais federais no domingo 23 de outubro. Ele já foi tornado réu também por esse crime. A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e ali mostra, né, que Roberto Jefferson, réu, em prisão domiciliar, conseguiu registrar uma carabina no Exército, no sistema Sigma do Exército. Conseguiu comprar munição e nunca teve autorização para ter granada e tinha, tanto que lançou 3 granadas contra os policiais federais. Então, assim, muito evidente, sabe, o descontrole, que não se sabe se é falha de fiscalização, se é incompetência, se tem a ver com afrouxamento da legislação ou se foi favorecimento político a um aliado do presidente da República, né? Aliado de Bolsonaro. Então, essa questão das armas é uma questão importante. Ele fez também um compromisso de um Ministério da Justiça antirracista, a ver o que isso significa. Claro que a justiça é uma dimensão super importante, né, o sistema jurídico policial do racismo estrutural, institucional brasileiros, mas assim, Flávio Dino é um homem pardo, né? É o único não branco dos 5 ministros que Lula já anunciou, mas que não tem história, conexão com o movimento negro, com o enfrentamento dessas agendas, né? O Maranhão teve problemas sérios na segurança pública, na relação com o governo, envolvendo proteção a territórios indígenas e quilombolas. Lá teve nos últimos anos, muitos assassinatos por razões, por questões fundiárias, né? É óbvio que isso não é atribuição somente do governador, mas há muitas críticas. O movimento quilombola tem muitas críticas em relação ao que não foi feito. Muitas vezes, inclusive, as organizações locais judicializaram, tiveram vitórias que passaram pela judicialização. E também na questão do enfrentamento à violência policial. A rede de observatórios de segurança, que passou a mapear também o Maranhão, chamou atenção para o fato de ser um estado que não identifica cor ou raça das mortes decorrentes de operações policiais. E aí, não ter informação, né? A gente sabe que quem não quer agir, não prepara informação. Então, se você não sabe que tem um viés racial nos homicídios, nas mortes decorrentes de intervenção policial, é meio caminho andado para não fazer nada em relação a isso. E o Maranhão de Flávio Dino tem essa lacuna, né? Essa é uma denúncia objetiva da rede de observatórios de segurança. O que a gente espera é que, no Ministério da Justiça, ele tenha maior sensibilidade, sobretudo política, para levar adiante essas agendas que são da sociedade brasileira, que se intensificaram especialmente nos últimos anos, a partir de George Floyd, tudo que aconteceu, João Pedro, sim, o Beto, né, em Porto Alegre, toda essa violência relacionada decorrente de abordagem policial com perfil, com viés, com marcação racial. A conferir. A gente já fala isso aqui no Ângulo de Grilo, gente. 60 mil homicídios por ano. Não tem nada mais importante do que isso, assim. Como a gente já falou aqui, né, que você vai puxando o carretel. Um país que tem 60 mil homicídios por ano, que permite que 60 mil pessoas sejam assassinadas por ano, tem problemas muito anteriores para chegar até aí. Mas esse é o marco dessa falência institucional da sociedade em todas as esferas, né? Na educação, não só na segurança, mas na educação, na habitação, que a gente já falou aqui, né? Na qualidade de vida, na promoção de saúde pública, através de saneamento básico, de habitação, de tudo. Então, são todos esses degraus dessa escadinha que chegam a esse ápice tenebroso
de 60 mil homicídios no ano. Não dá para morrerem 60 mil pessoas assassinadas por ano e dessas, mais de 70% serem pessoas negras. E a maioria serem jovens entre 15 e 29 anos. Não dá. Então, isso é a coisa mais importante que a gente pode começar imediatamente a discutir de forma séria, com propósito. Então, assim, eu acho que a agenda mais importante é essa. Ponto. Pois é, porque tem essa questão da violência homicida contra jovens de favela, nos centros urbanos, nas metrópoles. Tem a violência contra os defensores de direitos humanos, essa violência no campo, fundiária. Né? O Brasil também foi o país de Bruno e Dom, entre outros, né? Exatamente. O massacre dos indígenas, Guarani Kaiowá, é Maranhão isso, né? A questão dos quilombolas com a base de Alcântara, no Maranhão também. Então a gente tem isso. E a gente tem a agenda também de enfrentamento à violência contra a mulher, que também aumentou, né? Feminicídio, violência doméstica, em decorrência da pandemia, em decorrência da desmobilização das políticas públicas. Vai ser necessário uma articulação com governadores, né? Ele até assinou com isso, e ele tendo uma experiência como ex-governador, isso pode ajudar, né? Nessa articulação em relação a novas práticas, inclusive a financiamento, a apoio, por exemplo, a microcâmeras nas fardas e nas viaturas policiais, Brasil afora, né? Esse é um debate crescente que em São Paulo já teve resultados de redução das mortes decorrentes de operações policiais. São várias questões. Ele falou em convênios com a União para multiplicar pelo Brasil, seja nos estados, seja nas capitais, através de guardas municipais, a Patrulha Maria da Penha, que é uma política pública importante de acolhimento, de enfrentamento e prevenção à violência física, né, e homicida contra mulheres. Então, assim, ele tem muito serviço e ele tem, me parece, um prazo para provar ao Lula que dá para conduzir toda essa agenda juntando justiça e segurança pública. Porque o Lula deu a entender que ainda não está 100% convencido de que não é o caso de separar os ministérios. Eu, particularmente, acho um perigo separar os ministérios. Você tinha falado disso aqui. Quando apareceram os grupos de trabalho separados, né, a gente falou disso. Pois é. Então podem resgatar também no ângulo antigo, porque que eu acho, mas essencialmente porque poderia transformar esse Ministério da Segurança Pública em um Ministério das Polícias, né? Sim, dá poder para empoderar corporativamente em vez de direcionar políticas articuladas. Aí, acabaram os ministros, mas agora eu vou voltar pro início, né? 5 homens, 4 homens brancos, como os primeiros nomes indicados por Lula. Aquela foto de sexta-feira foi constrangedora. Só tinha a Gleisi no palco. E aí, o Lula se antecipou. Ele está entendendo o bafo no cangote de cobrança por diversidade. Antes de ser perguntado, e ele foi na coletiva, mas antes de ser perguntado, ele já falou que calma, gente, esse é o começo, nós ainda vamos ver muitas mulheres, negros e indígenas no ministério. Meu ministério vai ter a cara da sociedade brasileira, tem que ter a cara em termos de proporcionalidade étnico-racial e orçamentária. Eu adiciono, porque não adianta ter 5 mulheres em ministérios que têm R$2, 3 bananadas para gastar, entendeu? É muito diferente ser uma mulher, né, ou um homem no Ministério da Educação que tem um orçamento mega e ser a ministra das mulheres que tem um orçamentinho desse tamaninho. Então, vamos também observar qual vai ser o poder, né, de caixa, o poder financeiro desse ministério diverso. Até aqui, eles estão com os homens, né? Grande poder político e, em larga medida, também orçamentário nesses ministérios já anunciados, tirando Itamaraty, que tem pouco dinheiro, né? Inclusive, essa é uma demanda também do Itamaraty. O Brasil está, inclusive, devendo a organismos internacionais, né? É surreal. Caloteando organismos internacionais. Aí, o que tem? A praticamente certa Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, como ministra da Saúde,
e seria interessante não só pela capacidade que ela tem, mas primeira vez que o Brasil teria uma ministra da saúde mulher, né? Não, o que é surreal. Gente, pelo amor de Deus, saúde é uma pauta feminina. Ponto. Quando a gente pensa Muito todas as fortemente, dimensões de saúde, a gente já falou isso aqui durante a pandemia. Quando a gente pensa, a gente já falou trocentas vezes sobre diferentes vieses. Quando a gente pensa a saúde e todas as suas vertentes, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, quem é que leva a dimensão da saúde na alimentação, quem é que faz a comida, quem é que pega a água, quem é que sofre com a falta de saneamento básico, quem é que... Tipo assim, todas as vertentes, quando a gente pensa as dimensões de saúde, são cuidadas, são administradas, são resolvidas e padecem sobre as mulheres. Então, assim, é inacreditável. E assim, eu acho que no ângulo de grilo a gente já passou desse ponto de ter que falar que mas um homem pode ser ministro, pode lidar com essa pauta e saber disso. Bom, eu não vou nem... Eu acho que a gente já está um pouco mais adiante, né? De falar de vivência, a diferença, né, de estudo, de ser especialista e de viver, de ter uma sensibilidade da vivência em relação a isso. E também não são todas as mulheres que terão essa sensibilidade, né? Também já falamos disso aqui. Não basta ser mulher. Tem que ser comprometida. E assim, a Fiocruz é um órgão absolutamente comprometido, né, com o estudo, a pesquisa, a promoção de saúde. Seria uma indicação, né? Compromisso com a ciência, né? Sim. Não é só porque ela é mulher, embora seja relevante isso, mas ela é totalmente capacitada e carrega alguns simbolismos também políticos. Por exemplo, a Fiocruz, que foi uma entidade de resistência, né? Foi a gestão da Anísia que instituiu, por exemplo, o Observatório Covid, boletins semanais sobre a situação da pandemia num governo que o Ministério tentou solapar, interferir, não divulgar os números. Tanto que passou a existir o consórcio de imprensa para dar os números da Covid, entendeu? Convênio que viabilizou a fabricação, inclusive nacional, da vacina AstraZeneca. Abertura de uma fábrica. E o que eu acho mais bacana da gestão da Anísia foi o espaço que ela abriu para experiências embrionárias de políticas públicas. O que a Fiocruz produziu em termos de conhecimento de laboratório de política pública de saúde, em parceria com a Redes da Maré e a própria Prefeitura do Rio, gente, desculpa, Conexão Saúde é um negócio assim, é porque é no Brasil, é porque não tem visibilidade, era para essas organizações serem indicadas ao Nobel da Paz. Tipo isso, sabe? O próprio lugar onde a Fiocruz fica... Não, dialoga intensamente, né? Com Manguinhos, com tudo. Exatamente. Tem uma aproximação com o território que também é importantíssimo para pensar e promover e fazer saúde. Eles derrubaram em, acho que 80%, o número de mortes na Maré com Conexão Saúde, que era o seguinte... um projeto de testagem, diagnóstico, isolamento, assistência médica e assistência social. Mas com a sofisticação da orientação da Fiocruz e a atuação dos ativistas da Redes, que era o seguinte, na favela, tá com Covid, levava uma pessoa lá da área de saúde para dizer onde essa pessoa que está com Covid tem que ficar isolada nessa casa minúscula, mal ventilada, não sei o quê, para não contaminar os outros membros da família. Ou não tem jeito. Tem um vizinho igualmente com Covid. Junta, as duas pessoas estão com Covid num ambiente e os outros saudáveis vão morar na outra casa do vizinho. Uma troca de casa. E você não pode sair nesse período porque você está com Covid e vai contaminar todo mundo. Do que você precisa? Tá aqui cesta básica, tá aqui remédio, tá aqui um dinheiro para você se manter nesse período de isolamento e não enlouquecer. Eles fizeram isso. Isso foi a Fiocruz com a Redes da Maré. E, na sequência, uma experiência de vacinação universal, uma campanha de vacinação universal dos adultos na Maré para investigar
efetividade da vacina, incidência da doença em comunidades densamente povoadas em condições de habitação que são quase regra, né, no Brasil, e não exceção. Então, percebe uma figura que liderou esse tipo de política social, de experimento em política social, se tornar ministra da Saúde. Poxa, gente, pode ter um efeito, sabe? Não estou dizendo que, não, ela vai ser maravilhosa. Não sei, pode não ser, pode não lidar bem com a estrutura. Ninguém sabe. Mas, assim, atributos são muitos. E no enfrentamento à tragédia que foi a pandemia, seja do ponto de vista do compromisso com a ciência, com a produção de informação de qualidade, com a produção, distribuição, aplicação e avaliação das vacinas, e com sensibilidade de que política pública de saúde não é só sobre remédio, sabe? Isso ela tem de sobra. A Anísia não é da área de saúde, ela é socióloga, doutora em sociologia. Então, assim, tem uma compreensão também da saúde sob uma outra perspectiva, né? Sem desmerecer grandes ministros da saúde, que inclusive tiveram no grupo de transição e falaram muito bem, e aqui vocês sabem disso, já me fizeram inclusive chorar diante do cenário de terra arrasada. 2 angus atrás, ou 1 angu atrás, estava eu indignada com a saúde, né? Então tem Nízia, candidatíssima à saúde. Tem a Simone Tebet, que está ali, né? A gente já falou bastante dela, não vou falar, até mudou de tom do ponto de vista orçamentário, achei interessante. Defendeu a PEC de 175 bi e tudo mais. Naquela crítica que eu já tinha feito anteriormente, ela mudou completamente de tom. Tem, muito provavelmente, Sônia Guajajara, ou Joênia Wapichana, tem mulheres cotadas para Ministério dos Povos Originários, tem Marina Silva, Isabela Teixeira, no meio ambiente, tem Isolda Sela, cotada para educação, agora já está aparecendo aí que talvez seja Camilo Santana, enfim, a conferir. Eu acho que Cida Bento teria toda a condição de ser ministra da Educação, está no grupo de transição, teria muitas condições de ser ministra da Educação. Tem o Ricardo Henriques aparecendo também, foi um grande secretário de alfabetização do então ministro Haddad, mas é um homem branco. Então tem esses nomes aparecendo para a educação. E apareceu nos direitos humanos Silvio Almeida, que eu acho que seria um nome incrível, 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 incrível. Ele participou as expectativas estão altas. Ele participou do grupo de transição de direitos humanos, participou da coletiva na semana passada sobre a situação dos direitos humanos e fez uma fala de ministro impecável, sabe, em relação a um projeto, inclusive do ponto de vista de inserção internacional do Brasil, para destruir princípios civilizatórios e compromissos com direitos humanos. Falou muito bonito sobre o cenário de destruição, demolição e como essa desidratação, essa destruição deliberada do Ministério dos Direitos Humanos deixa as pessoas, os brasileiros, sobretudo as minorias, largadas à própria sorte, largadas para morrer. Ele usou esse termo. E aí a gente está falando de política para mulheres, de política para indígenas, de políticas de enfrentamento ao racismo, de políticas de enfrentamento à LGBTQIA+, fobia, né, à homofobia, de políticas de proteção, de assistência aos imigrantes. É disso que a gente está falando. Aos povos indígenas, no campo, aos defensores de direitos humanos. E aí é só falar, só enumerar esses grupos para vocês saberem o que aconteceu, né? E a Maria do Rosário, deputada, ainda indicou que encaminharam ao TCU contratos suspeitos, 172 milhões em contratos com compra de bebedouro e aluguel de guindaste, tá? Pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Silvio Almeida. E, por fim, Margarete Menezes, indicada para cultura e sendo vítima nas redes sociais, pública e nos grupos privados de um racismo e de uma misoginia que poucas vezes eu vi. O tamanho do descaramento, da disfarçatez e do racismo com que alguns antirracistas e machistas em desconstrução apresentam. É só racismo mesmo. É só horror às mulheres mesmo. Travestido de, mas será que não seria melhor alguém mais experiente em gestão? Ninguém nem conhece a história, a obra de Margarete Menezes. Então, assim, eu vou até
ler um trechinho de uma mensagem que num grupo Conceição Evaristo mandou. Poucas coisas me doeram mais esse fim de semana do que essa execração a que Margareth Menezes está sendo exposta. Mas ela não está sozinha, não. Talvez o mais importante agora seria uma acumulação de energia em torno de Margareth Menezes. Muito axé para ela. Somos questionadas em tudo. Se outra mulher, e particularmente se negra, ao ser convidada para qualquer ministério, os questionamentos surgiriam. Tenho dito que as mulheres negras, com suas candidaturas, com seus cargos eletivos, com suas vidas sacrificadas até a morte, popularizam os partidos, representam a base, legitimam discursos de uma esquerda que veemente, e de uma direita também, se diz não racista, não machista, não transfóbica, não elitista e afirma ser democrática. Um povo cheio de boas intenções teóricas, discursivas. Aos homens brancos é pedido diploma ministerial, curso de gestor público. Margareth tem experiências de trabalho na área da cultura. Ninguém nasce presidente, ninguém nasce político. Sou obrigada a perguntar ou mesmo a apontar a incoerência de pessoas que, se pudessem, barrariam a indicação de Margareth. Onde estão as lágrimas, os sentimentos, a verdade do entendimento diante da Flávia, de Flávia Oliveira? Quando ela dolorosamente, há poucos dias, expôs os sofrimentos das mulheres negras nesses últimos anos causados por uma política que não nos deixa viver. Malungas, malungos, quilombolas, sisters, brothers, gente de espírito e práticas democráticas, nós sabemos quão duro é nosso caminho. Por isso, pouco falo, pouco provoco, pouco respondo. Quero concentrar forças, guardar o axé para expandir no momento e com as pessoas exatas. Bora lá, Margareth. Ai, Angulhas, torcendo muito para isso se concretizar. Acho que falamos tudo, né? Dessa 1 hora de Angu de Grilo só sobre esses ministérios. Ainda tem muita coisa para acontecer. Torcendo muito pelo nome de Margareth. Já fica aqui, né, esse spoiler que a gente vai ter que brigar muito se esse nome for anunciado. Porque só por um boato, uma rádio corredor, o racismo e a misoginia já começam a agir. Então, já tratando disso no Angu de Grilo para a gente se preparar pelo que vai vir se esse nome da Margareth for confirmado. Vamos ter que brigar, mas vai valer a pena. Tenho certeza disso. Gilberto Gil foi um grande ministro da cultura, todo mundo reconhece isso. Fez o sucessor, Juca Ferreira, né, uma figura que foi catapultada a partir dessa experiência de Gil como ministro. E Margareth há de ser também, se tiver apoio, se for respeitada como merece ser respeitada, como artista que é, como artista que remou contra a maré no estado mais preto do Brasil, tomado de privilégio branco. Ela não é maior pelo racismo que acompanha, inclusive, que impera também na Bahia. Todos sabemos disso. E Margareth foi capaz de, além do talento artístico dela, além do compromisso, da ousadia de apoiar, inclusive, movimentos musicais incipientes ainda na Bahia, né, nas décadas de carreira que ela tem. Ela é a precursora do axé, que virou um ritmo, um movimento musical. E ela estava lá quando tudo era mato, né? Quando tudo era Mata Atlântica. Não era nem mato, terreno, não tinha nem sido desmatada ainda. E ela estava lá. E criou, na Ribeira, um projeto social incrível de formação, de empreendedorismo, de multiplicidade de atividades, que tinha gastronomia, que tinha música, que tinha espetáculos, que tinha moda, que tinha arte, artesanato, joia, escultura, pintura. Quem foi? E nós fomos, né, Isabel? Mercado. Nós fomos. E nós sabemos o tamanho, o potencial. Eu acabei de falar da experiência micro da Maré na saúde, com a Fiocruz. É sobre isso, né? Experimentos de potenciais políticas públicas numa cadeia produtiva muito sofisticada, muito ampla, que ela domina, entende, compreende intensamente. E ainda por cima sai do eixo sul-sudeste. É isso. Pelo amor de Deus, vamos encerrar esse bloco. Faraó! Socorro. Pelo amor de Deus. Vamos. Axé pra Margareth. Margareth, vem no Angu!
Se você estiver nos ouvindo, vem pro nosso ângulo de grilo. Te esperamos em 2023. É isso. Gente, vamos pro nosso próximo bloco falar lá do golpe do Peru. Bom, um dia de emoções, né, no Peru nessa semana. A gente já vem falando aqui no Ângulo de Grilo ao longo desse 2021, 2022, a retomada, né, dos governos de esquerda na América do Sul. Eu não lembro, eu não consegui achar na descrição dos episódios se a gente falou textualmente aqui sobre a eleição do Peru. Eu acho que a gente acabou falando rapidamente, assim, no final, só um pop-up. Mas o Peru passou por uma ditadura horrível da família Fujimori. Tinha derrotado, em 2021, Pedro Castilho, que era o grande nome de esquerda. Alguns veículos internacionais, né, até falavam dele como extrema esquerda. Tinha derrotado a Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori, lá em 2021. E foi uma grande vitória, né? Foi uma grande comemoração ter desbancado a família Fujimori, mais um país que estava retomando um governo de esquerda, né? E eu acho que aqui cabe aquele meme do expectativa-realidade ou o início de um sonho deu tudo errado. Porque havia essa grande expectativa no governo Pedro Castilho, que tinha prometido várias reformas, não cumpriu nenhuma. Por conta disso, o governo já estava bastante impopular nos últimos tempos. Ele assumiu em julho de 2021. A eleição foi em junho de 2021, ele assumiu em julho de 2021, então um ano e pouco, não chegou nem a um ano e meio de governo, já muito impopular. E aí já tinha tido 2 processos de impeachment aberto contra ele, no qual o partido dele conseguiu reverter, então os processos não andaram, mas a gota d'água foi a proposta de ceder um caminho para o mar à Bolívia. Uma medida que, obviamente, já seria muito difícil, né? Você abrir mão de parte do seu território para outro país. Eu até ouvi no Petit Jornal o Daniel e o Tanguy, que a gente sempre fala aqui, falando, mesmo se fosse um presidente extremamente popular e com índice de aprovação altíssimo, essa já seria uma proposta muito difícil e muito sensível, de abrir mão de parte do seu território para outro país, mas no caso dele, que tinha uma reprovação do seu governo imensa, mais de 70% da população reprovava o governo até ali, a partir dessa proposta, a situação ficou insustentável, ele foi expulso do próprio partido, perdeu tudo morando de aluguel. Ele era candidato do partido Peru Livre, um partido de esquerda, foi expulso do partido. Viu a sua situação, o cerco fechando, um terceiro processo de impeachment foi aberto, e aí, em resposta a esse terceiro processo de impeachment, ele anunciou a dissolução do Congresso, estado de exceção, com toque de recolher, e é importante dizer que são medidas propostas legalmente possíveis, tem base legal na Constituição do Peru, né? Constituição essa que foi feita, né, pelos Fujimori, então é uma Constituição que já é amplamente criticada. E ele próprio, Fujimori, usou, né, esse dispositivo. Já foi usado várias vezes por vários presidentes, não foi nenhuma novidade, mas eu acho que não se esperava isso de um político de esquerda, muito menos com o nível de reprovação, posso dizer assim, essa palavra existe, que ele já acumulava nesse momento, nessa última semana, com esse estopim ainda da história da Bolívia. E aí, rapidamente, quando o pedido, né, a abertura, o processo de impeachment foi aberto com 67 votos a favor da abertura do processo, a partir da declaração dele de dissolução do Congresso e instauração de toque de recolher do estado de exceção, o processo de impeachment foi aprovado em tempo recorde, em minutos depois que ele anunciou isso, foi aprovado com mais de 100 votos. Eu acho que teve 6 votos contra e 11 abstenções, uma coisa assim. O próprio partido que era dele, todo mundo votou contra ele. E ele foi preso, né? Tipo assim, sei lá, 1h30 depois do país ser colocado nessa situação, ele foi preso. E a vice-presidente assumiu, Dina Boluarte, assumiu a presidência do Peru depois da prisão do Pedro Castilho. Mas, assim, é uma situação, e o Tanguy e o Daniel até reforçaram que não pensem que o Congresso, que os parlamentares estão tendo uma alta aprovação no Peru, que também não.
né? A última pesquisa, 86% do país reprovava o próprio Congresso. Então tá todo mundo muito mal das pernas e ainda assim o presidente conseguiu ser pior do que tudo junto. E uma coisa inacreditável, né? O que aconteceu? É muito impressionante porque foi rápido, né? Tanto foi surpreendente a atitude dele, né, de anunciar pela TV num pronunciamento esquisitíssimo, que ele tremia, né, o papel tremendo, assim, você assiste o negócio, a mão dele trêmula, sem nenhuma convicção daquilo. Aliás, o advogado de defesa está dizendo que ele foi drogado e não sabia o que estava lendo. Tem até um monte de meme na internet falando Isso é que foi mais mal, eu tava doidão. Ainda. Mas enfim, é essa alegação que ele tem em defesa dele, mas anunciou, além da dissolução do Congresso, uma, enfim, reforma do Judiciário, do Ministério Público e do Judiciário, eleições em 9 meses para uma Assembleia Constituinte. Foi uma loucura. Estado de sítio, né? Lei de restrição de circulação, né, de pessoas. Do povo lá de direitos humanos, havia uma preocupação enorme, né, em relação ao que seria isso. Havia muita dúvida em relação ao papel das Forças Armadas e parece que estavam divididas, não encamparam, os ministros foram se demitindo. Ele realmente demonstrou uma enorme fragilidade do ponto de vista de apoio político e acabou em tempo recorde, empichado, preso, com uma vice-presidente que é igualmente muito fraca do ponto de vista político. Não tem nem partido ela, eu acho. Então tem uma expectativa de que essa tensão retorne, embora ela tenha dado declarações, primeiros discursos na direção de que vai cumprir o mandato até 2026. Acontece que o Peru é isso, já era a terceira tentativa de impeachment contra o Castillo em um ano, né? Mas numa oposição que nunca tinha conseguido efetivamente aprovar o impeachment dele, salvo quando ele tentou o autogolpe e acabou tendo 101 votos, né, pelo impeachment dele. É curioso porque o Peru consegue combinar um caos político com um desempenho econômico ok, né? O Daniel até fala isso, né? Na economia, os mercados já nem olham mais para a política, a economia está funcionando, o Peru fez alguns acordos bilaterais com a Ásia e vai vivendo, né? É um país de profunda desigualdade. E aí eu queria só adicionar o comentário que recebi de um amigo especialista nessa área de relações internacionais, do componente racial, né? O Pedro Castillo, ele sofreu muitos ataques racistas por ser socialista, por ser um professor de origem rural e andina. A elite peruana é branca e muito elitista. Então ele nunca foi digerido, né? E ele ganhou a eleição por pouco mais de 40 mil votos. Foi muito disputada a eleição. Então ele nunca teve uma grande força, né? E aí esse amigo me diz o seguinte: os mecanismos que desconstruíram a governabilidade do Pedro precisam ser mais bem entendidos. Ele era o único presidente da história do Peru de origem popular, com traços étnico-raciais, com aspas aqui, estranhos ao da elite da classe média alta peruana, peruanos que sequer reconhecem a ascendência indígena, né? O desespero que levou a tentar um autogolpe precisa ser mais bem entendido e deveríamos extrair lições. São as veias abertas da América Latina de que falava Eduardo Galeano. É bom, inclusive, fica como dica de leitura, né, sobre essa complexidade. Agora, ele em si era uma figura muito complexa, porque do ponto de vista econômico, político-econômico, socialista, mas misógino, homofóbico, contra aborto. Então ele misturava, né, um conservadorismo com um suposto progressismo que não era bem entendido por lado nenhum, né? E talvez por isso tenha ficado absolutamente sem apoio. Mas atentou contra a Constituição e a própria nota que o Lula emitiu em relação a esse episódio, né, foi muito na direção de uma violação à ordem constitucional, que foi o autogolpe, né? Não, difícil, né? Uma situação muito difícil. Então, tem muitos componentes. Loucura. É engraçado porque foi uma coisa que se desdobrou com muita rapidez, né, em termos de solução, de dissolver esse autogolpe, restabelecer a ordem constitucional e tal, mas isso não pôs fim a uma crise
E nem significa que a gente não tem que continuar olhando para o que acontece lá e outras dimensões, né? Que o quanto o impeachment da Dilma tem a ver com o fato dela ser mulher. Né? Tudo. Pra gente fazer essa... Então tem outros componentes que não são só uma pedalada, enfim. Bom, não vamos entrar nessa. Deixa pra lá. Pois é. Mas eu acho que fica aí a nossa atenção em 3 coisas, na verdade. Para onde vai o Peru, né, depois disso, porque já não ia muito bem politicamente, as reformas que foram prometidas não foram feitas, a Constituinte prometida não foi feita para sepultar essa Constituição feita pelos Fujimori, que permite esse tipo de golpe legalmente falando. Então, ficar de olho no que vai ser aí agora esse novo governo da Dina Boluarte. Ficar de olho, continuar de olho nos países da nossa América do Sul. Saíram de governos de direita, extrema-direita, para governos de esquerda, como não estão encontrando vida fácil no governo. A gente já falou disso aqui outro dia em relação ao Alberto Fernandes, que também vive a duras penas na Argentina, uma crise desmedida que ele não conseguiu contornar. Como é que fica mais um ano começando? Como é que vão ficar esses governos de esquerda? E um olhar para o nosso Brasil, né? Que começa agora um novo governo de centro-esquerda, talvez, que não vai encontrar terreno fértil nem fácil para promover, para resgatar um pouco do que já havia sido feito, para promover novas mudanças. Eu acho que é óbvio, né, que a gente pode falar aqui que o governo Lula não vai dar golpe, como tentou dar, dissolver o Congresso, como tentou dar o Castilho, mas no sentido de estar atentos ao que vai ser possível, o que esses governos vão conseguir fazer pegando esses países dilacerados pela direita, pela extrema-direita, nesse pós-pandemia, nesse pós-crise mundial. Não está sendo fácil para ninguém por aqui, não. Vamos continuar acompanhando aqui no Ângulo de Grilo. Não está sendo fácil em lugar nenhum do mundo, mas eu queria, só para fechar, chamar a atenção para o seguinte. Foi muito bom o autogolpe no Peru ter sido neutralizado, né, anulado em poucas horas, né? E a ordem constitucional ter se restabelecido como uma lição, né, ao bolsonarismo. Porque lá na campanha de 2018, o general Hamilton Mourão defendeu o autogolpe numa entrevista à Globo News. Ele falou disso. E aqui tem esses arroubos, né? Então, acho que seria arriscado também para o Brasil, no sentido de encorajar golpista, se o golpismo no Peru, embora do ponto de vista do perfil ideológico, né, diferente, tivesse dado resultado, entendeu? Há que se mostrar que, tanto internamente, né, no caso do Peru, como do ponto de vista da comunidade internacional, não há espaço para esse tipo de medida, violência, para o arbítrio, né? Os Estados Unidos, aliás, acho que já estava quase empichado quando os Estados Unidos soltaram nota, né, defendendo a ordem constitucional contra o golpe. A OEA se reuniu de imediato para denunciar e condenar a atitude, né, extrema do então presidente. Então, assim, eu acho que tem uma sinalização para o mundo, mas para esses movimentos golpistas, em particular no Brasil, de que não há espaço para isso nesses 20 dias que nos restam de dezembro. Vão para casa. Chora na cama que é lugar quente. Então é isso, gente. Vamos continuar de olho, vamos acompanhar esses desdobramentos ao longo de 2023. Já tô jogando pro ano que vem, do que vai ser da nossa América Latina, nossa América do Sul, especialmente o governo do Gabriel Boric, que eu acho que é o que a gente tá mais curiosa de querer acompanhar, da Colômbia e da nossa vizinha aqui, a Argentina, passando ainda por maus bocados. Mas fiquemos de olho. Vamos que vamos pro nosso último bloco, falar de Copa, de Paulinho e também já chutando para 2023. Olha que maravilha. Do que vem aí. Vamos que vamos. Bom, então, gente, nesse nosso terceiro bloco, deixamos para falar de Copa do Mundo, né? Eliminação do Brasil, um balde de água fria. Acho que ninguém esperava que o Brasil fosse ser eliminado. Não
por ser nas quartas, mas eu acho que por ser na Croácia. Eu acho que pouca gente, eu não vou dizer ninguém, mas a gente estava com uma expectativa alta, né, de que o time do Brasil ia passar a Croácia, por mais que a Croácia seja a atual vice-campeã, né? Chegou à final na Copa de 2018, perdeu para a França, mas eu acho que a gente tinha expectativas altas de que a gente ia passar sem grandes sufocos, né? Mas, olha, foi um balde de água fria. Eu não acompanhei muito essa Copa, confesso. Mas quando você começa a ver o jogo, você se envolve, né, no jogo. Então, foi muito frustrante o final. Foi inacreditável a sensação, assim. Não, primeiro por essa repetição, né, da eliminação nas quartas. E é isso, na verdade, em razão do potencial ofensivo que o Brasil tinha apresentado, né, em jogos anteriores, não parecia que a Croácia seria capaz de ganhar no futebol. Seria assim, na tática, porque é um time realmente raçudo. Retranqueiro. Não, raçudo assim, no sentido de menos ofensivo e mais defensivo. E ia tentar parar o ataque brasileiro. Agora, não do jeito que foi, quer dizer. Primeiro que havia uma expectativa de uma vitória durante o jogo. E aí foi 0-0. Aí vem a prorrogação. Aí vem aquele gol do Neymar. Não, então parecia assim, tudo resolvido. Resolveu. E aí a derrota nos pênaltis, do jeito que foi, com o Brasil perdendo pênalti do jeito que perdeu, aí foi realmente... E o Neymar sequer batendo um pênalti. Difícil de digerir. Né? A própria decisão. Porque foi essa grande questão, né? De deixar o Neymar por último e o melhor batedor de pênalti do mundo sequer bater um pênalti. Poderia ter sido o primeiro, poderia ter sido ele no último, né? Que foi batido no quarto, já que era o decisivo. Enfim, acho que todo mundo ainda tá remoendo isso. Eu fiquei bem zangada, sinceramente. Não, com toda a minha torcida crítica, né? Sabem que eu tenho a torcida crítica, com a camisa amarela e tal, né? Não escondi isso de ninguém. Mas, assim, achei que seria óbvio que o Brasil estaria entre as 4 melhores seleções. E que teria vencido a Croácia, né? E aí loucura. A forma como foi, entendeu? Ingenuidade, a bobeira de ter deixado a Croácia empatar aquela prorrogação, jogo resolvido. E aí talvez essa arrogância de achar que tinha condição de resolver o jogo a qualquer momento. O Tite tirou o Vinícius Júnior também. Né? Enfim. Eu vi muita gente falando isso sobre como ainda se acredita nessa falácia da camisa que pesa. Cada vez essa história de camisa que pesa menos. Pois é. Né? Porque Brasil, 20 anos sem ganhar uma Copa, e agora mais um ciclo, né? Mais 3 anos e meio. Espanha eliminada, Alemanha eliminada. Então, Portugal assim, depois, né? Portugal, que estava jogando um super futebol. Olha aí, o Marrocos. Acho que a grande surpresa, né, revelação e surpresa, acho que ninguém esperava que o Marrocos fosse eliminar a Espanha e depois eliminar Portugal. Uma coisa impensável. Até o Molica, Fernando Molica, jornalista, nosso amigo, tweetou que quem ganhar esse bolão da Copa do Mundo prova que não sabia nada de futebol, porque resultados absolutamente improváveis, seleções improváveis sendo eliminadas, Japão passando em primeiro do grupo. Olha, gente, só coisa doida aconteceu. Mas acho isso ótimo, assim, tô torcendo muito pro Marrocos, muito, 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 muito. Tô muito empolgada pro próximo jogo, que é Marrocos e França, colonizado com colonizador. Então vai ser choque de monstro. A França tá jogando um bolão, né? Foi lá e o Mbappé no último jogo não brilhou mas muito. Mas a França conseguiu dominar a Inglaterra, se bem que o Harry Kane perdeu um pênalti, né, que não se perde. Que é o caso do Brasil, entendeu? Bom, quando a Argentina e a Holanda empatou com a Argentina, foi para prorrogação e tal, era a mesma situação. A Argentina estava em desvantagem, quer dizer, o moral dos holandeses subiu. E, no entanto, nos pênaltis, eles foram lá, o Messi bateu primeiro, mandou a bola para dentro da rede e vida que segue. Não tem história. Então, enfim. Não tem meias palavras com o Messi. Daqui a 3 anos e meio, como disse a Isabela, tem mais, mas o Tite errou. Não vai ser o Tite, né? Os jogadores agora, a imprensa tem falado de técnico estrangeiro,
provavelmente portugueses. Vamos ver. Veremos. Vem aí. O Neymar tá muito deprimido, né? Eu fiquei muito impressionada com a postagem. Perdeu a eleição, ainda perdeu o Hexa. Mas ele fez tudo, uma postagem muito... Aliás, um assunto até que a gente vai tratar, né? De saúde mental. Eu fiquei muito impressionada com... Poxa, agora ele tá pensando na saúde mental, né? E o Bolsonaro, na hora de apoiar o Bolsonaro... Olha, gente, vocês me desculpem, mas, assim, o Neymar pra mim é intragável. Não tem absolutamente nada mais que ele possa fazer, que possa tirar de mim o ranço que se instaurou de tudo que ele fez e falou nos últimos anos em relação ao Bolsonaro. Não, cada um, se quiser gostar pelo futebol, pela pessoa, pelo carisma, seja lá pelo que for, eu não dou a mínima, mas estou falando da minha parte. Não esperem me ouvir falando, nossa, poxa, o Neymar. Não, eu não consigo. Mas entendo que é realmente um dos melhores jogadores do mundo e que envolve muitos sentimentos e admiração em muita gente. Mas eu passo. Hoje não, Faro. Mas puxa aí o assunto de saúde mental. Não, eu vou... É porque ele escreveu, né, ontem, um post, e hoje ele escreveu, acho que mais 2, né, falando que já está no Brasil, obrigado por tudo e tal. Tem uma carta ao Tite. E o Tite fez tudo que o Neymar quis, ele expressa gratidão. Mas me impressionou muito um post dele que começa com: estou destruído psicologicamente. Essa, com certeza, foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10 minutos e logo após cair num choro sem parar. Eu acho importante, né, um atleta do tamanho do Neymar, com os desafios, enfim. Não vou questionar o comportamento pessoal dele, político, eu tenho várias ressalvas. Mas, assim, um atleta desse porte, né, de alto nível, com essa visibilidade, abrir um post na internet falando estou destruído psicologicamente, tem uma mudança de chave aí acontecendo. E eu até queria, porque Angulers, tem Paulinho no Angu, né? Aí, seus pedidos foram atendidos aqui no Angu de Grilo. E eu queria até dar um panorama, né, do bastidor, porque eu troquei mensagem com o Paulinho pedindo para ele responder algumas perguntas pra gente. A Isabela sugeriu uma pergunta sobre saúde mental e eu não tinha lido esse post do Neymar. Então eu mandei a pergunta sem mencionar esse aspecto. Eu vou até ler a pergunta para que não haja nenhum tipo de interpretação equivocada disso, né? A pandemia amplificou o debate sobre saúde mental, inclusive entre atletas de alto rendimento. Nós vimos isso nos Jogos de Tóquio e em várias competições e até na Copa. Como é que você mantém sua mente sã? Era a pergunta para ele. E, no fim da tarde, quando eu dei uma navegada no Instagram por motivos outros, na minha TL apareceu essa postagem do Neymar falando estou destruído psicologicamente. Então, veja, esse é de fato um debate que alcança atletas e esporte de alto rendimento e alcança todos nós. Inclusive, mais de uma vez, eu acompanhei a entrevista dos integrantes da equipe de transição em saúde, né, do governo, e jornalistas também perguntando e preocupados e querendo saber em que medida esse tema da saúde mental para os brasileiros, da atenção à saúde mental do ponto de vista do setor público, foi tratado, né, no grupo de transição. Então, é de fato um debate importante. E vale lembrar que o Tite dispensou o psicólogo na equipe técnica. Ele não levou Foi outra crítica. Psicólogo para a Copa do Mundo. Não faz parte da equipe técnica, ele fala que o psicólogo é ele. E eu não sei se vocês viram que viralizou as tais frases motivacionais que ele espalhou pelo hotel, pelo centro de treinamento, pelo vestiário, não sei, umas coisas cabulosas. Tem uma que é incompreensível o que uma delas quer dizer. Mas você vê como ainda há um preconceito e um descrédito absurdo no trabalho dos psicólogos e de atenção psicológica, emocional aos atletas. Como é que pode um homem que deveria ter um esclarecimento sobre isso, sobre o quanto a mente é determinante na prática de esporte, especialmente depois do que a gente viu nos últimos anos de Simone Biles, Naomi Osaka, as entrevistas que a Serena Williams já deu em relação a todas essas questões também Michael de saúde Phelps, mental, né? como é que essa pessoa... Várias.
me faz uma atrocidade dessa. Então, também outro ato, esse imperdoável, porque esse não diz respeito ao momento de jogo, a calor do momento, uma decisão ali impulsiva na hora do jogo, não é sobre isso. É uma decisão pensada, baseada em psicofobia. É só isso. Não há nenhum outro motivo para você abrir mão de levar um psicólogo numa equipe técnica, se é previsto que essas equipes tenham esse tipo de suporte. Pois é. Então, assim, uma coisa bizonha. E nós, enfim, ouvimos o Paulinho sobre isso. Sem contar que um técnico que abandona a equipe aos prantos, né, depois de ser eliminado, e vai pro vestiário, né, que foi uma crítica que o próprio Galvão fez, quem tá precisando de ajuda psicológica é ele, né? Então também é um pouco do espírito. Mas isso tudo é para dizer que a gente perguntou ao Paulinho sobre saúde mental e antes de, enfim, saber desse post do Neymar, e nem exatamente com a intenção de desenvolver essa questão do Tite, mas ela acabou se apresentando em razão de tudo. Então, vamos ouvir o Paulinho primeiro? Vamos ouvir sobre isso. Bom, acho que é muito importante a gente falar hoje sobre saúde mental, né, dos jogadores, sobre como está o psicológico dos atletas, principalmente nesses momentos tão importantes, né, nesses eventos tão grandes como a Copa do Mundo, uma Olimpíada. E acho que é muito importante a gente abrir essa pauta, né, para a informação chegar também mais para as pessoas saberem como trabalha, né, uma mente de um jogador de futebol, de um atleta nesses momentos importantes. A minha mente agora está tranquila, né? Claro que eu passei por momentos difíceis na Alemanha, por conta da cultura, né? Por ter alguns conflitos com o clube e tudo mais, justamente por causa da cultura. Aí tem o fato de eu estar longe da minha família também, que também é um ponto, mas no momento minha mente está tranquila. Eu busco sempre focar naquilo que é o mais importante no momento, né? Independente de conflitos que eu esteja passando. E tento, de alguma forma, com o meu prazer de jogar futebol, tentar manter minha mente tranquila, só focado em jogar o futebol, em me divertir, em estar feliz, né? Jogando futebol, porque é o que me tira, assim, de qualquer outro pensamento. E assim a gente vai trabalhando. Acho que todos os jogadores têm um pouco dessa mentalidade assim, né? Mas, claro, tem uns que sofrem bastante, principalmente nesses momentos assim tão importantes, né? Que se cria muita expectativa. O Paulinho não falou de uma coisa, mas que eu acho que, para ele especialmente, é essencial na manutenção dessa sanidade, que é a fé. Ele não falou disso, acho que não ocorreu, né? Porque a gente não trouxe na pergunta. Mas, assim, a gente sabe nos nossos bastidores o quanto a nossa fé familiar, a nossa prática religiosa afeta. Mas é que a gente já falou muito, já falou e fala muito sobre isso com o Paulinho. Aí também... Não, pois é, mas eu acho que essa é uma dimensão que para ele é muito importante, como, né, todo mundo já sabe, porque é algo que ele fala muito, que não veio na resposta, mas que definitivamente também anda junto com tudo isso que ele falou. A todos nós, né? Total. Vamos ouvir o que o Paulinho falou sobre o que ele está achando da Copa, sobre quem ele está acompanhando, qual é o jogador que ele está acompanhando, quais impressões ele está tendo aí até agora. Esses áudios foram todos gravados no domingo, dia 11. Então, terça tem semifinal às 4h, quarta tem semifinal às 4h. Então, se você estiver vendo depois disso, o cenário já mudou, já está tudo diferente. Mas, no momento que a gente está gravando, não tem nada ainda decidido das semifinais. Isso. Vamos ver o que ele falou. Bom, com relação à Copa, acho que está sendo uma Copa muito dinâmica, muitas coisas surpreendentes acontecendo, né? A gente está vendo aí a Marrocos passando para a semifinal, Croácia ganhando do Brasil, a Argentina também com um time muito copeiro aí conseguindo conquistar o seu espaço jogo a jogo. Mas eu acho que tem algumas seleções aí que são favoritas ao título. Para mim, a Argentina é uma delas. É a que eu mais estou acompanhando por conta do Messi, um jogador que eu sempre fui muito fã. Sempre disse que para mim foi o maior jogador que eu vi jogar. Acredito que eles têm também totais condições de conseguir esse título. A eliminação do Brasil foi um choque, né, para todo mundo. Acho que há muito tempo a gente não tinha tanta convicção de que o Brasil poderia ser campeão. E com o time que tinha acho que o time com a maior condição de ser título
de conseguir o título e infelizmente foi eliminado por detalhes, né, nessas quartas de final. Foi triste, a partir de agora já começa a pensar na próxima Copa, né? E eu vou trabalhar muito, para, se Deus quiser, conseguir um espacinho nessa próxima Copa do Mundo aí, nos Estados Unidos. Deve ser muito doido você acompanhar uma competição dessa sendo atleta, né? Tendo um olhar assim... Nossa, deve ser uma loucura. Um outro tipo de olhar, uma outra visão do que é o jogo, do que é sei lá, a tática, a estratégia do time. Realmente deve ser uma outra experiência, diferente de nós, leigos, que assistimos cheio de cachaça na mente. A forma como ele analisa, né, estudar, o desempenho, né, basicamente. E eu achei bacana, assim, a admiração, né, que ele tem pelo Messi, que é muito antiga, né? Ele faz ali uma declaração. Conta a história rapidamente que você contou no Twitter esses dias. Outro dia eu contei no Twitter, né, em 2014, a Copa do Brasil. Eu era colunista no Globo, de uma coluna de negócios, e ganhei alguns convites para jogos da Copa no Maracanã. Só que era sempre 2 ingressos, eu e mais alguém. E aí eu ganhei para Espanha e Chile e para Argentina e acho que Bósnia. Acho que era Argentina e Bósnia. E aí falei, vou levar os meninos, a Isabela eu iria levar num jogo da Alemanha. Nem lembro qual foi o jogo da Alemanha, da primeira fase ainda. Não me lembro. Eu lembro da final. Enfim, porque você estudava no Cruzeiro, não sei o que, tinha uma coisa com a Alemanha. Porque o Brasil só jogaria no Maracanã se fosse a final, né? Que foi um erro da tabela da Copa. Sim. Então ninguém viu. A Aida não é que viu o jogo do Mineirão 7-1, cobrindo. Que situação. E aí eu cheguei na casa dos meninos, eles ainda moravam na Vila da Penha, e falei, titia tem ingresso para Espanha e Chile, Argentina e Bósnia, mas só pode levar um. Só tem um ingresso, não posso levar vocês 2 nos 2 jogos. Quem escolhe o quê? E aí o Romário se apressou em pedir a Espanha, que era então campeã, né? A Espanha ganhou a Copa de 2010 e até perdeu, acho que, para o Chile. Foi eliminada também na primeira fase. E o Paulinho falou, não, eu quero a Argentina. Tudo bem o Romário querer a Espanha, porque eu quero a Argentina, porque eu quero ver o Messi. Então ele já tinha uma incrível admiração. E eu lembro que eu passei o jogo mais tempo olhando o Paulinho, que já era federado ao Vasco, menino ainda. E ele ficava vidrado no Messi, falava, caraca, Messi! Caraca, Messi! 8 anos atrás. Ele tinha 14, né? 13, 14. E aí o Messi marcou. E eu fiquei muito impressionada com a torcida argentina, que reverenciava até hoje, né? Eles abaixam o tronco como se estivessem reverenciando um deus mesmo. E eu postei isso, porque eu me lembrei na Copa disso. E lembrei até de antes da final da Copa de 2002, com a Isabela, também menina, entendendo o sentido dessa nossa paixão pelo futebol. E uma foto que eu fiz um café da manhã para assistir a final da Copa, com a família, uns amigos. E o Paulinho bebê, assim, ele tinha 2 aninhos, né? Acho que nem 2 aninhos. Tava para fazer 2 anos ou tinha acabado de fazer 2 anos. Em 2002. Então, um pouco da relação que a família toda tem com o futebol e da relação desde muito pequeno que ele tem de admiração pelo Messi. Então, acho que isso tem muito a ver com o que ele fala sobre a Copa, sobre a Argentina. Eu até achei engraçado que ele falou que a Argentina é uma seleção copeira, né? Acho que é copeira, né? Copeira ou copuda, sei lá. Acho que é copeira. Que eu achei engraçada a expressão, totalmente de boleiro. Mas é isso, né? Uma seleção que cresce nesse tipo de competição. E aconteceu isso o Messi merece demais uma também. Copa do Mundo. E é a última Copa dele. Eu tô torcendo. Pois é, a despedida dele. Eu tô balançada na minha torcida pela Argentina e também pelo Marrocos, obviamente. A melhor final seria Argentina e Marrocos, a verdade é. A ver, né? Vamos ver. E por fim, perguntamos ao Paulinho como está sendo essa volta, né? Qual é a sensação de voltar ao Brasil depois de 4 anos na Alemanha? Essa experiência que foi morar fora, jogar num time estrangeiro, num time alemão. Qual é a animação? O que fez ele querer voltar para o Brasil? Se tem alguma coisa que assusta um pouco aí nessa volta. E, obviamente, um recado aos Angulers, torcedores do Galo. Então, vamos ouvir. Cara, eu acho que o que mais me anima a essa volta pro Brasil é eu resgatar esse meu prazer, né, de tá jogando futebol, de estar mais perto da minha família, estar no meu país,
né, viver talvez grandes emoções aqui, porque a gente sabe que o futebol brasileiro move muita paixão, né? E eu tô feliz, né? Feliz e preparado para começar já esse desafio, né? Tô um pouco ansioso e é aquilo, espero dar muitas alegrias aos torcedores do Atlético, né? E assim, consecutivamente, buscar minha alegria também, né? Porque trabalho muito para isso e vou sempre correr em busca dessa felicidade que está embutida no meu prazer de jogar futebol. Para os angulhas que torcem para o Galo, eu só quero dizer que eu estou muito feliz de começar essa nova história, esse novo desafio na minha vida. Muito motivado, muito focado mesmo, né, em conseguir coisas grandes aqui no Galo. Espero que com muito trabalho a gente consiga, passo a passo, conquistar nossos títulos, marcar momentos importantes na história do Galo e do futebol brasileiro. Isso é muito importante para mim, eu quero muito isso e vou trabalhar muito para poder conquistar cada pedacinho da história. Não, e aí assim, primeiro parabéns, né, à torcida do Galo, que vai ter o Paulinho. E a gente não perguntou nada intencionalmente, nada sobre time, expectativa, coletivo, etc. Porque o Paulinho vai ter uma apresentação formal e eu acho que ele tem que falar isso a partir do clube, não é aqui no Angu. Então a gente foi respeitoso em relação a isso, a esse protocolo. Então, torcedores do Galo, fiquem atentos, né, à apresentação, atentos e atentas à apresentação dele. Foi mais a nossa expectativa, curiosidade em relação à volta ao Brasil, né? E eu achei muito bonita a franqueza com que ele tratou da dificuldade de adaptação no exterior, né? Da dificuldade de adaptação à cultura, da saudade da família, em que pese ele ter ido, né, com pai, mão e irmão. Então, esse pedaço de família que o acompanhou e vai acompanhar, vai continuar acompanhando, não dá conta da demanda que ele tem, né, de Brasil, de contato com uma família, né, um núcleo familiar mais ampliado. Eu achei muito, muito bonito, muito maduro, né, dele falar dessa falta e dessa dificuldade. Vários Sim. atletas passam, né, especialmente quem tem relações muito intensas com o próprio país, com a própria cidade, com a família e seu círculo de relacionamento. E a outra coisa que eu queria chamar muita atenção é, mais de uma vez, eu acho que na resposta também sobre saúde mental, e nessa em que ele fala da volta ao Brasil, o Paulinho fala de uma forma muito madura, muito honesta, sobre a alegria que ele busca com o ofício, sabe? E eu acho isso bonito, muito bonito. Primeiro porque ter alegria, né, no exercício do ofício é saudável, é produtivo, né, te faz render melhor. E acho que nos humaniza, no sentido que eu já falei aqui no Angu e vou repetir rapidamente, para pessoas negras é muito difícil pensar em felicidade, alegria no ofício, porque, de modo geral, o que se apresenta primeiro para a gente é o sustento. É a necessidade de sustento, né? A necessidade de botar comida na mesa, de ajudar nas contas de casa. Então, assim, eu acho muito algo revolucionário quando uma pessoa negra, e em particular um jovem negro, caso do Paulinho, se permite falar em alegria no exercício do ofício, em felicidade no trabalho. Isso não está posto para muita gente, né? E apresentar a felicidade, a alegria do ofício como um valor a ser perseguido. Não é sempre sobre felicidade. Trabalho frustra, trabalho entristece, tem derrotas, especialmente no caminho de um atleta, né, de alto rendimento, que participa de competições, mas ainda assim, a felicidade, a alegria é uma meta. E eu acho muito bonito isso. E a gente vê várias histórias, né, de atletas que se desencantam e eventualmente abandonam o ofício porque ele para de dar alegria. Então, essa busca do Paulinho pela alegria com o ofício e sem medo de ser pressionado, eu acho muito inspirador. E ele é um menino de 22 anos, que tem essa percepção. Não, e sem medo do que vão falar, né? Porque ainda existe esse tabu da volta pro Brasil. E para ele isso em nenhum momento foi uma questão,
né? Tem uma hora que para ele pesou mais poder jogar com felicidade, voltar para casa, estar perto da família, dar valor a um outro tipo de vida, né? A outros marcadores do que é felicidade, do que é o sucesso, do que é dar certo. Então, é uma outra leitura que eu acho que a gente pode dizer que é muito dele, né? Mais do que do resto da família, mais do que todo mundo. É dele. Então, acho que agora ele já fez muito por todo mundo, agora ele não. Então, peraí, agora o que eu quero é isso aqui. Então, a gente está muito feliz com essa volta, porque foi o caminho que ele pôde escolher depois. Não, uma vida de atleta de alto rendimento são muitas privações. Então, você escolhe muito pouco, né, da sua vida, da sua rotina, dos seus caminhos. Ainda jogador de futebol, a gente fala isso, né, que é um produto. Você tem um agente, você tem o seu empresário, você é um produto que vai de um lugar para o outro, vai sendo jogado para cá e para lá. Então, numa vida de muitas privações e de tomadas de decisões que às vezes você não tem exatamente muito como dizer não, você tem que abraçar essas grandes oportunidades, poder agora, depois disso tudo, de fato ter um momento de escolha, poder escolher. Não, o que é melhor para mim agora é isso. Sem se importar com o que vão achar, com o que vão falar, como isso vai repercutir, mas não que não tenha. Foi uma decisão muito pensada, mas foi uma decisão que é para ser feliz. Agora é a hora de ser feliz, como ele falou, de voltar a jogar com alegria, de estar perto da família, de buscar um pouco desse porto seguro, desse ninho, desse lugar de conforto. Não preciso nem dizer que a gente, né? Agora eu sou galo. Eu já não sou fluminense há muito tempo. Depois daquela... A minha final de Copa do Mundo foi aquela final da Libertadores com a LDU, que eu fui a todos os jogos daquela Libertadores. E eu estava lá, naquela noite de quarta-feira, sofrendo um absurdo de tanto que eu chorei naquele Maracanã. Depois daquilo eu me desencantei com o futebol. Depois eu fiquei torcendo só pro Vasco, porque o Paulinho jogava no Vasco. Agora eu estou prontíssima para ver todos os jogos do Galo e torcer para ele fazer gol. E tá tudo certo, que seja um caminho de muita alegria. Eu compartilhei, né, o post de anúncio falando isso. Que seja uma nova fase de muita alegria, de muita felicidade, que ele merece muito ser feliz. Merece muito, muito, muito mesmo. Então, estamos torcendo para que seja uma nova virada, uma virada de ano e uma nova virada de página, de vida, com muito axé. É isso, com muito axé. Mas assim, eu sei que essa coisa da felicidade no trabalho não está posta para todo mundo, para quase ninguém, né? Mas eu acho que é importante a gente sublinhar que pessoas que eventualmente poderiam estar se rendendo, né, a essa busca pelo sucesso material exclusivamente, patrimonial, têm a alegria, a felicidade no ofício como um valor. Né? Eu acho muito bonito ouvir isso de um jovem, porque a pressão é sempre de acumular mais e mais e mais. Né? Então, uma outra geração, é uma outra visão de mundo, uma outra visão mesmo, até a própria religiosidade que a gente carrega tem muito a ver com isso, né? Tem mais a ver com experiência, né? Com viver, com ser, do que com ter. Embora tenhamos todos vida confortável. Mas eu acho que a axé é felicidade, né? Axé é essencialmente esse equilíbrio entre cada uma dessas pontas da vida. E você saber valorizar a alegria que o seu ofício possa te dar, e a felicidade que uma convivência familiar, com amigos, com o seu país, com o seu território, pode te proporcionar, independentemente de, eventualmente, você ganhar menos ou mais. Eu acho que é uma lição importante. Uma lição importante nesse fim de ano também, né? Nesse momento aí de transição, em que a gente precisa ser mais do que ter, né? Eventualmente. É isso, Angulers. Com essa encerramos esse episódio gigantesco do Angu de Grilo. Mas não sem antes lamentar. Deus. Ah, sim. A partida... A morte muito precoce da Natália Romualdo, uma criadora de conteúdo.
do canal Papo de Preta, junto com a Maristela Rosa, elas alimentavam o canal há muitos anos, 7 anos como youtuber, falando sobre questões raciais, falando sobre questões de gênero. Era uma intensa criadora de conteúdo também no Instagram, enfim, todas essas plataformas. Elas tinham quase 200 mil inscritos e nos deixou subitamente no último sábado. Aos 29 anos, passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória. Isso é o que diz a nota, né, que foi postada pela Maristela no Instagram do canal delas. Uma perda imensa. Os youtubers negros, que também, né, são todos um grupo, um nicho, estão muito sentidos, repercutiram muito no final de semana. Bom, então todas as forças da família da Natália, a Maristela, e o trabalho delas é eterno, né? Foi posto no mundo e tá aí. Canal Papo de Preta, com 7 anos de história, de arquivo, sobre questão racial, sobre questão de gênero, 2 mulheres negras retintas conversando, falando, expondo suas opiniões. E isso é o que permanece, esse definitivamente é o legado da Natália. Pois é, e vem bem ao encontro do que a gente falava, né? Gente jovem com um ofício exercido com compromisso e alegria. É sobre isso. Obrigada, Natália. É isso, Angulers. E luz para você, conforto para sua família, luz no outro plano, que você esteja em uma outra situação de um ciclo curto de vida, de uma existência curta, mas a gente não é capaz de compreender, né? Tem que aceitar e torcer pelo melhor destino, pelo melhor descanso ou pela melhor atividade em outro plano. Um dia saberemos. Axé, Natália. É isso. Axé, minha gente. É isso, Angulers. Boa semana para vocês. Nos vemos na semana que vem, finalmente com o nosso ângulo de carnaval na semana que vem. Não é essa a nossa promessa? É isso. E o último ângulo do ano, da semana que vem. Porque dia 27 a gente para, porque vocês tenham dó da nossa, do nosso mental. E aí a gente volta, obviamente, no dia 3 com posse, né? Tem posse e, enfim, talvez um ângulo especial, vamos ver. Vem aí. Será vamos que vem ver. aí? Se não for Será no dia 3, vai ser no dia 10, enfim. Vai ser depois. Não, mas semana que vem ainda tem Angu. Boa semana. Comecei a assistir Harry e Meghan. É um documentário. Eu tô querendo. Depois a gente fala disso, adiante. Fala semana que vem. Por Porque enquanto, eu tô querendo ouçam... saber, porque você é fã da família real. Tô querendo saber eu o gosto teu dessas panorama. tramas, dessas novelas. Por enquanto, ouçam o Samba da Mangueira, que tem participação de Margareth Menezes. Vamos que vamos. Mangueira, boa a flecha semana da pra evolução. vocês. Tchau, Angulers. Beijo.